One Story 20. O Tabernáculo e Jesus Cristo. Êxodo a Números. O tabernáculo era o lugar onde Deus habitava. Mas, na verdade, não existe neste mundo um lugar verdadeiramente digno para Deus habitar. Deus escolheu habitar ali, não porque seu povo fosse digno, mas porque ele se encontrava com o sumo sacerdote no propiciatório, quando este entrava com o sangue da expiação. É por isso que o tabernáculo é a maior imagem de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Não devemos parar nos materiais complexos, nas instruções detalhadas de sua construção. Devemos enxergar Jesus Cristo nele. O tabernáculo é chamado de cópia e sombra das coisas celestiais, porque o próprio tabernáculo é Jesus Cristo. Agora, olhando através de Êxodo, e também incluindo Levítico e Números, vamos caminhar pelo tabernáculo como um todo e ver como Jesus Cristo é revelado por meio dele. Acerca do tabernáculo. Acerca do tabernáculo era, como a própria palavra indica, uma barreira que separava o lado de dentro do lado de fora. Os gentios não podiam entrar. É claro que hoje sabemos que a ideia de gentio já não é apenas física ou étnica, é espiritual. A cerca tinha 5 covados de altura, cerca de 2,5 metros. Portanto, do lado de fora, não se podia ver o interior. Se você estivesse do lado de fora do tabernáculo, tudo o que veria eram as peles de animais cobrindo o topo. Sem entrar, sem dar o passo da fé, sem vir a Cristo, não há nada exteriormente atrativo em Jesus. E também não há nada no povo de Deus que pareça impressionante aos olhos do mundo. É preciso entrar em Cristo para ver o que não se pode ver do lado de fora, para encontrar aquilo que o mundo não tem. O portão do tabernáculo. Havia apenas um portão para entrar no tabernáculo. As 12 tribos de Israel acampavam ao redor. Então, do ponto de vista humano, poderia parecer mais conveniente ter entradas em todos os lados. Mas havia apenas um portão, e ele ficava no lado leste. E do lado leste, a primeira tribo a acampar era a tribo de Judá. Jesus disse: Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Jesus veio da tribo de Judá. A entrada do átrio do tabernáculo era feita de 4 cores: azul, púrpura, escarlate e branco. Azul representava a cor da vida, Jesus, a vida. Púrpura era a cor da realeza, Jesus, o rei. Escarlate era a cor do sangue, Jesus, o Salvador sofredor. Branco representava a pureza, Jesus, o puro e sem pecado. E a entrada não tinha limiar. Tinha 20 covados de largura, cerca de 10 metros, um portão amplo e aberto. É por isso que a Bíblia declara que a salvação não depende de nenhuma condição terrena, mas unicamente da fé. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O altar de bronze. Agora entramos no átrio do tabernáculo. Do lado de fora, não se pode ver o que há dentro. Não se pode saber o que está acontecendo lá dentro. Mas, ao passar por aquele único portão do lado leste, um portão sem limiar, largo e aberto, a primeira coisa que se encontra é o altar de bronze. O altar era feito de madeira de acácia. A acácia era a madeira mais comum e menos valorizada no deserto. Mas essa madeira era revestida de bronze. E o bronze representa a cruz. Assim, o altar é o lugar onde o mais desprezível dos humanos encontra a cobertura da cruz, e a obra da expiação começa. O altar de bronze era o lugar onde a vida era sacrificada para que o pecado fosse perdoado. Todas as manhãs e todas as tardes, um cordeiro era oferecido ali, porque sem derramamento de sangue, não há perdão. A bacia de bronze. Depois do altar, onde o pecado é tratado por meio da morte de um cordeiro, o povo de Deus se dirigia à bacia de bronze. Naquela época, os sacerdotes que representavam o povo precisavam lavar as mãos e os pés ali antes de entrar no tabernáculo. Agora, por meio da cruz de Jesus Cristo, nos tornamos sacerdócio real. Isso significa que nós também podemos entrar no tabernáculo por meio de Cristo. A bacia representa uma vida santa. Se o altar é algo pelo qual passamos uma vez, a bacia é algo a qual precisamos voltar sempre. E a bacia foi feita com os espelhos de bronze das mulheres. Assim como elas usavam os espelhos para examinar a aparência externa,
Nós devemos usar a água da bacia para examinar e lavar constantemente nossa condição espiritual. As tábuas do tabernáculo. Agora entramos na estrutura propriamente dita do tabernáculo. Até aqui, estivemos no átrio. Mas, ao passar pelo portão, pelo altar e pela bacia, chegamos ao interior do tabernáculo. O tabernáculo era um retângulo dividido em duas partes. O lugar santo, onde ficavam o candelabro, a mesa dos pães da presença e o altar do incenso, e o lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança e o propiciatório. Como era construído o tabernáculo? As paredes eram feitas com tábuas verticais de madeira de acácia. Cada tábua era firmada sobre duas bases de prata e unida por travessões. E cada pedaço de madeira de acácia era revestido com ouro puro. Do lado de fora, via-se paredes de ouro, mas por dentro, ainda eram apenas madeira do deserto. Exatamente como nós. Por nós mesmos, não temos valor. Mas quando somos revestidos com fé como ouro puro, quando somos unidos pelo vínculo do amor e pelo cinto da verdade, e quando estamos firmados sobre a base da redenção prata, nos tornamos a morada de Deus. É isso que as tábuas do tabernáculo nos mostram. As coberturas do tabernáculo. O tabernáculo era coberto por 4 camadas diferentes. A primeira camada, por dentro, era um tecido em azul, púrpura, escarlate e branco, igual à entrada do portão. A segunda era feita de pelos de cabra. A terceira, de peles de carneiros tingidas de vermelho. E a quarta, mais externa, era feita de peles que alguns chamam de peles de animais marinhos, talvez de golfinhos ou texugos. Como tudo no tabernáculo, essas coberturas apontam para Jesus Cristo. A primeira camada. Azul representa a vida, Jesus, a vida. Púrpura representa a realeza, Jesus, o Rei. Escarlate representa o sangue, Jesus, o sofredor. O linho branco representa a pureza, Jesus, o imaculado. A segunda e a terceira camadas, cabras e carneiros, eram os animais mais usados em sacrifícios. E a quarta camada, visível do lado de fora, era opaca, desgastada, sem atrativo, exposta ao sol, ao vento, à poeira. Aos olhos humanos, era a menos desejável. E a Escritura diz sobre Jesus: ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o valorizamos. Sim, é exatamente isso. Dentro do tabernáculo, tudo era belo. Mas do lado de fora, era oculto. Do lado de fora do átrio, ninguém podia ver o que havia dentro. Então julgavam com base apenas na aparência. Não compreendiam o que estava acontecendo lá dentro. Somente aqueles que vêm por meio de Jesus Cristo, que recebem perdão no altar, que se examinam na bacia, somente esses podem entrar e ver o que está dentro. Não se pode ver, nem receber, do lado de fora. A Escritura diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus por natureza, não considerou o ser igual a Deus algo a que devesse apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo, que era plenamente Deus em sua essência, desceu em semelhança da carne pecaminosa, para habitar entre nós. A entrada do tabernáculo. A entrada do tabernáculo, assim como o portão do átrio, era feita com 4 cores: azul, púrpura, escarlate e branco. Azul é a cor da vida, representando Jesus Cristo, que é a vida. Púrpura é a cor da realeza, apontando para Jesus Cristo, nosso Rei. Escarlate é a cor do sangue, simbolizando o sofrimento de Jesus Cristo. O linho branco representa a pureza, pureza de Jesus Cristo. O candelabro. Não havia janelas no interior do tabernáculo. O teto era totalmente coberto, e nenhuma luz natural entrava. A única fonte de luz era o candelabro. O candelabro tinha 7 hastes, 3 de cada lado e uma no centro.
As 6 laterais representam o povo de Deus, que por si só é incompleto. Mas quando se unem ao centro, Jesus Cristo, tornam-se completos. Somente quando estamos ligados a Jesus é que encontramos a plenitude verdadeira. Pessoas, por mais próximas ou queridas que sejam, nunca foram feitas para serem nosso apoio. Devem ser amadas, não dependidas. Somente Deus, somente Jesus Cristo, é quem devemos depender. O candelabro tinha a forma de flores de amendoeira. Na região da Palestina, a amendoeira é a primeira árvore a florescer após o inverno. Isso simboliza a ressurreição de Jesus Cristo e daqueles que creem no poder da sua ressurreição. O candelabro não foi moldado nem fundido. Foi batido a martelo a partir de um talento de ouro puro. Isso revela o sofrimento de Jesus Cristo e também o sofrimento do seu povo, moldado por provações e refinamento. Todos os utensílios usados com o candelabro também eram de ouro puro. E a luz vinha somente do azeite de oliva puro, simbolizando a presença do Espírito Santo. Assim, o candelabro representa o próprio Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado por meio de quem o Espírito viria, e o povo de Deus, renovado pelo Espírito Santo. A mesa dos pães da presença. Dentro do tabernáculo, o único alimento estava sobre a mesa dos pães da presença. Essa mesa é claramente a mesa da palavra. Tudo no tabernáculo era feito de ouro puro. Até a cobertura mais interna era de tecido belíssimo com 4 cores intensas. Mas o chão continuava sendo terra batida. Dentro do tabernáculo, mesmo sem intenção, algo poderia ser contaminado. Mesmo com os pecados perdoados no altar, ainda estamos expostos ao pecado, ainda somos pecadores. Por isso, o povo de Deus, purificado por Jesus Cristo, deve comer do pão da vida todos os dias para viver. Devemos nos apegar firmemente à palavra de Deus para manter puro nosso caminho e não pecar contra ele. Esse pão era substituído a cada sábado, e o pão retirado era comido pelos sacerdotes no lugar santo. O pão era amassado com azeite e comido com 2 tigelas de incenso colocadas sobre ele. Da mesma forma, a palavra de Deus deve ser recebida com a direção e comunhão do Espírito Santo. O altar do incenso. Ao entrar no lugar santo, a primeira coisa que se vê é a luz do candelabro, a luz do Espírito Santo por meio de Jesus Cristo. Depois, se toma da mesa o pão da vida, sua palavra, e com força vinda dessa palavra, vai-se ao altar do incenso, o lugar da oração, guiada pelo Espírito Santo. O altar era feito de madeira de acácia revestida de ouro. Um pecador, como um pedaço de madeira de acácia, só pode oferecer oração por meio de Jesus Cristo. O véu. O véu dividia o tabernáculo retangular em 2 partes quadradas, o lugar santo e o lugar santíssimo. Os sacerdotes podiam entrar no lugar santo e cumprir suas tarefas, mas não no lugar santíssimo. Nem mesmo os sacerdotes podiam passar além do véu, exceto o sumo sacerdote, e apenas uma vez por ano. Mas, por meio da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz, o véu foi rasgado ao meio. Agora, todos os que estão em Cristo têm acesso a Deus. O propiciatório, também chamado de tampa da expiação. O propiciatório era a tampa da arca da aliança. Era feito de madeira de acácia revestida de ouro puro, e 2 querubins moldados em ouro estavam em cada extremidade. Suas asas se estendiam para cima, cobrindo o propiciatório. Seus rostos estavam voltados para ele, e era ali, entre os querubins, que Deus falava com Moisés. Essa tampa cobria o conteúdo da arca, as 2 tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o vaso de maná. Ela cobria a lei que revelava a justiça e o juízo de Deus. Por isso é chamada de propiciatório. O povo podia entrar apenas no átrio. Recebiam perdão por meio dos sacerdotes que ofereciam sacrifícios em seu lugar. Os sacerdotes serviam diariamente no lugar santo, acendendo o candelabro, queimando o incenso e colocando o pão. Mas somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, no dia da expiação, podia entrar no lugar santíssimo e fazer expiação pelo povo. A Arca da Aliança. Agora chegamos à parte mais interna do tabernáculo, a Arca da Aliança. Para chegar ali, era preciso passar pelo único portão, Jesus Cristo. Passar pelo altar e lidar com o pecado,
lavar-se na bacia, entrar no lugar santo, receber a luz, comer o pão, oferecer oração no altar do incenso e, finalmente, entrar no lugar santíssimo. Mesmo assim, o sumo sacerdote só podia permanecer diante da arca porque o propiciatório a cobria. Foi o propiciatório, e o sangue aspergido sobre ele, que permitia ao sumo sacerdote viver. A arca era o lugar da presença de Deus. Deus dava todos os seus mandamentos a Moisés de entre os querubins sobre a arca. Dentro da arca estavam as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, o vaso com o maná. O povo havia dito: ouviremos e obedeceremos. Mas quando Moisés não desceu da montanha por 40 dias, fizeram um bezerro de ouro e se rebelaram contra Deus. Então Moisés quebrou as primeiras tábuas, subiu novamente e recebeu os mandamentos outra vez, que foram colocados dentro da arca. O vaso de maná era a lembrança de como murmuraram contra Deus, desejando ter morrido no Egito ao lado das panelas de carne. Mas Deus ouviu as queixas e lhes deu o maná, e ordenou que um vaso dele fosse guardado na arca para gerações futuras. A vara de Arão que floresceu foi uma resposta à rebelião dos seguidores de Corá. Quando culparam Moisés e Arão, Deus mandou que colocassem 12 varas diante dele, e somente a vara de Arão floresceu e deu amêndoas. Deus mandou guardar a vara de Arão na arca como sinal para que cessassem as queixas e não morressem. Assim, a arca continha símbolos de rebelião e pecado. O propiciatório os cobria. O juízo e a justiça de Deus estavam debaixo, mas seu amor e graça os cobriam. Por isso a arca é uma imagem de Jesus Cristo e da cruz. A arca e o propiciatório devem ser vistos juntos, porque em Cristo a justiça e o amor de Deus se revelam plenamente. Há 3 arcas mencionadas nas Escrituras. A arca de Noé, que resistiu ao juízo de Deus e preservou a vida. O cesto onde o bebê Moisés foi colocado, que salvou sua vida e levou à libertação de Israel. A arca da aliança, que continha o testemunho da aliança de Deus. As 3 revelam a justiça e a misericórdia de Deus. A arca de Noé e o cesto de Moisés foram cobertos com betume, e a arca da aliança exigia sangue aspergido entre os querubins. Agora, as Escrituras começam a revelar Jesus Cristo com mais clareza. A história da busca por Jesus, a história de Jesus Cristo em si, uma só história. E a história continua.